Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos ler rapidamente e eu peço que vocês se sentem logo após. Abra comigo, por favor, em Deuteronômio capítulo 4. Enquanto vocês abrem, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá em estar aqui no altar que pertence a Ele. É de grande responsabilidade falar da palavra de Deus. Agradecer ao pastor Josué, meu pai, pela confiança. E agradecer a vocês que estão aqui, vocês que estão em casa acompanhando pela internet. Deuteronômio capítulo 4, versículo 35 e versículo 39. Diz assim: A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Pode sentar. Meu objetivo essa noite, óbvio que com toda a limitação humana, é tentar falar um pouco sobre a soberania de Deus e o seu poder sobre as coisas impossíveis. É meu objetivo falar sobre como Deus é soberano e como Ele tem controle total sobre tudo e todos. Como Ele está diretamente e pessoalmente envolvido em cada detalhe da vida. Então, vamos lá, vamos começar e basicamente é isso. Deus, seja na realidade humana ou espiritual, Ele detém todo o poder, todo o controle, todo o domínio. Isso é a sabedoria. É o controle sobre as coisas, o domínio sobre as coisas e a autoridade sobre tudo e todos. Isso é a soberania. Portanto, Ele tem total governo sobre a esfera humana como sobre a esfera espiritual. Interessante que esse domínio de Deus é total sobre tudo aquilo que é distinto dele. Como assim? A Trindade, Deus, Ele é eterno. Somente Ele tem a propriedade de ser eterno. Portanto, tudo que há distinto dele, Ele tem total controle e domínio. Eu e você, a natureza, o cosmos, o universo, tudo está debaixo do controle e das mãos onipotentes de Deus. E eu quero dar ênfase nisso porque existem algumas pessoas além de raciocínio que acham que nós temos o poder de escolher coisas, de determinar coisas ou de querer colocar Deus debaixo da nossa determinação. E na verdade devemos entender que como seres humanos o máximo que temos de poder é sobre o pó, sobre o barro, porque de lá viemos e para lá retornaremos. Nós não temos controle sobre nada. Então vamos parar de nos enganar que temos controle sobre alguma coisa. O que acontece é que vivemos debaixo das leis regentes que Deus criou. Interessante também que Deus, Ele criou o universo, o cosmos, só que isso não transforma Ele em um Deus relojoeiro que criou, puxou a corda e deixou correr solto. Ele criou leis regentes que trazem ordem e controle sobre tudo. E algumas vezes é que Ele vai interferir drasticamente, e é nesses momentos que Ele provoca o que nós conhecemos como milagres. O que é milagre? É o ato e o acontecimento fora do comum, que não acontece sempre. Interessante é que entendemos milagre diferente do que Deus compreende como milagre. Se milagre acontecesse todas as vezes que nós quiséssemos, o nome não seria milagre, seriam coisas regulares. São coisas que acontecem em todo momento. E milagre não acontece todo dia, milagre não acontece toda hora. Milagre acontece quando Deus quer intervir nas leis que Ele mesmo colocou. Milagre é aquilo que acontece de forma sobrenatural e que não tem explicação humana para compreendermos aquilo. Portanto, sendo
Deus soberano, porque muitas vezes vivemos coisas que queríamos que Deus interferisse e Ele não interfere, porque Ele é soberano, Ele tem controle sobre tudo e intervém somente quando Ele quer e quiser. Portanto, muitas vezes Deus não vai atender o que pedimos, porque a tendência do ser humano é criar um Deus com o poder de Deus que esteja debaixo da nossa autoridade. E Deus não é isso, não é um Deus criado pelo homem. Deus é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, que detém tudo em suas mãos. Portanto, devemos parar de tentar colocar Deus dentro de uma caixinha que giramos a corda e tiramos quando Ele quer que apareça. Portanto, o milagre não acontece quando queremos, milagre acontece quando Deus quer intervir em alguma situação. E vamos entender que Deus criou todas as coisas a partir dele. E o que chamamos de milagre é somente aquilo que nós enxergamos. Mas se formos compreender a existência de tudo, nós estamos vivendo toda hora um milagre constante. O milagre da vida, o milagre da criação, o milagre do universo, o milagre das células, o milagre do respirar. Devemos parar de valorizar somente o milagre que acontece quando a gente pede, e devemos valorizar o milagre que vivemos constantemente, que é o fato de estarmos em pé diante da presença de Deus e glorificando em todo momento. Esse é o principal milagre, é o milagre da vida, o milagre da existência, o milagre da criação. Vamos continuar. Então, vamos ver situações que Deus interviu. Interessante que todas as vezes que Deus interviu em um milagre, ou criou uma situação de milagre que não pode ser explicado pelo homem, Ele fez isso para, de mais uma forma, comprovar a sua autoridade e domínio no meio humano. Porque achamos que o fato de estarmos aqui, nós temos o controle aqui e Deus domina no reino espiritual. Todas as vezes que Deus faz um milagre no reino do homem, Ele quer demonstrar mais uma vez que Ele tem autoridade, domínio sobre o reino do homem. Nós vamos ver lá em Êxodo capítulo 14, versículo 22, quando Deus abre o mar para que o homem passe em pés enxutos. Nós vamos ver quando um jumento fala como um mando em Números capítulo 22. Nós vamos ver quando o machado flutua. Nós vamos ver quando 3 jovens entram em uma fornalha ardente e não saem sem um fio sequer quente ou pegado fogo. Nós vamos ver que uma mulher concebe uma criança sem a participação de um pai humano. Todas as vezes que Deus interfere na realidade humana, Ele tem como propósito não somente trazer o milagre na sua vida, mas expressar o domínio dEle no reino do homem. Portanto, esses milagres autênticos são atos impossíveis ao homem, mas possíveis para Deus. Aquilo que nós chamamos de impossível, nós vamos lembrar quando o anjo fala a Maria em Lucas capítulo 1, versículo 37, nada é impossível para Deus. Portanto, o que eu quero trazer para você essa noite, em 3 rápidos pontos, é o poder extraordinário de Deus sobre tudo. Eu vou dividir sobre o poder de Deus, sobre o trivial, sobre aquilo que é corriqueiro, sobre aquilo que é comum. Vou falar sobre o poder de Deus sobre o tempo e o poder de Deus sobre a morte. Primeiro ponto, poder sobre o trivial. O que é que podemos entender isso? Deus, apesar de onipresente, onipotente, onisciente e soberano, Ele se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Ele está diretamente ligado e pessoalmente ligado a todos os aspectos da nossa vida. Vamos abrir lá em João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 7 a 11. Diz assim: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe:
Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aqui devemos entender o contexto. O primeiro contexto que devemos entender é que o ato de transformar água em vinho, quando eu digo, por favor, o que eu vou falar agora, era comum para os mágicos daquela época. Era necessário um mecanismo para fazer esse milagre. Contextualizando, era como tirar coelho da cartola. Nós sabemos que não é verdade, que existe um mecanismo, mas que estava ali. É por isso que alguns detalhes que João traz nesse texto é para indicar que Jesus não estava se comportando apenas como um mágico, mas como de fato o Filho de Deus. Porque o objetivo do livro de João é mostrar Jesus como Filho de Deus e provar que ele é Filho de Deus. É por isso que alguns detalhes tem aqui no livro de João que outros evangelhos não têm. Então, outra coisa, Jesus havia sido convidado. Como todo convidado, ele não tem a obrigação de participar daquilo que ele foi convidado. Ele escolhe se vai ou não, e eu vou defender isso porque ele foi lá no final. Gravem isso. E todo o contexto aqui, como hoje, todo casamento, tudo está sujeito à lei de Murphy. O que é isso? Tudo está sujeito a um erro humano, a um atraso. Nesse caso, erraram na quantidade de vinho. Está sujeito ao pai da noiva chegar atrasado. Tudo está sujeito ao erro humano. Isso é a lei de Murphy. Então Jesus não necessariamente ele precisava fazer aquele sinal, porque esse momento aqui foi um erro do homem, um erro de mau cálculo. Compararam quantidade, não deu, acabou, pronto. Ele não tinha necessidade de se envolver em erros humanos. Eu vou mostrar que até nos erros humanos, nossos erros, ele também pode ser glorificado. E quando eu digo nos erros, não quero dizer que nós permanecermos no erro, mas na solução do nosso erro, ele é glorificado. Vamos lá. No versículo 7, vai dizer que disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Devemos entender que no versículo 6 diz que cada talha cabiam 2 ou 3 metretas ou medidas. Cada medida tem na média de 32 litros. Portanto, a média de cada talha era de 60 a 100 litros, totalizando as 6 talhas 360 a 600 litros. Todos compreenderam? Portanto, interessante que o detalhe que João diz, que encheu as talhas, ele quer dizer que estavam vazias, portanto não existia nenhum tipo de substância que misturasse com a água. E quando diz que encheu, é que não cabia mais qualquer tipo de intervenção do homem. Ele quer, com o detalhe diz encheu, não cabe nenhuma mistura, não cabe nenhum mecanismo. O que quer dizer? Em algum momento entre a torneira e o copo existiu um milagre. Aqui Jesus se diferencia de um mágico, ele se torna o Filho de Deus. Ok? Vamos entender também lá que no versículo 8 vai dizer assim: e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Interessante aqui também lembrar e entender que o termo levai e levaram não quer dizer que ele somente pegou um copo e levou ao mestre-sala. Indica que foi um ato contínuo, levando o copo a todo momento para o mestre-sala e aos demais convidados. Portanto, não tinha como o milagre somente ser um copo, mas a todo momento estava ocorrendo o milagre. Eu, Jones, fico imaginando saindo vinho, e aqueles que estavam ajudando estavam olhando assim para cima da talha. Aqui tem água, e aqui tem vinho. Era lindo e interessante compreender como existe em algum lugar entre a torneira e o copo, constantemente, a cada copo que saía, estava saindo vinho, estava sendo um sinal que Jesus era o Filho de Deus e não somente um mágico da época. Ele estava surpreendendo todo o contexto. Nós vamos entender também lá no versículo 11, que diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Interessante que João não usa o termo milagre, João usa o termo sinal. João, na verdade, entre os 4 evangelhos, é o que mais usa o termo sinal. Por quê? Porque sinal tem como objetivo indicar que o milagre
é uma prova da majestade divina e prova de maturidade. Porque para todos os efeitos, milagre alguns poderiam fabricar, mas sinais é a prova de autoridade e majestade divina. Por isso ele estava diferenciando através do uso das palavras o ato de Cristo naquela noite. Nós vamos entender que geralmente sinal, ele demonstra no domínio físico, no ato físico, um domínio espiritual. O sinal não tem como objetivo somente ficar no plano físico, mas tem como objetivo mostrar o domínio do agente divino no plano espiritual. Portanto, é interessante também lembrar que o termo sinal, ele indica que na esfera da criação, na esfera do contexto criado, ele está indicando algo fora de si, externo. Ele está dizendo assim: quando Jesus faz um sinal, não é somente, ele não quer dizer somente o sinal, ele está predestinando que naquele sinal quer dizer algo no futuro, algo na justificação, algo na redenção, algo na vida de Cristo. É por isso que lá em João capítulo 6, versículo 14, 26 e 30, na multiplicação de pães, ele usa o termo sinal, porque ele está indicando que naquele sinal está levando em direção a Cristo, que é o pão da vida, em João capítulo 6, versículo 35. Em João capítulo 9, versículo 16, na cura do cego de nascença, ele está levando ao leitor a concentrar em Cristo, quando Jesus fala que eu sou a luz do mundo, em João capítulo 9, versículo 5, e também a luz do domínio espiritual, em João capítulo 9, versículo 39 a 41. Todas as vezes que João diz sinal, ele está demonstrando que não é somente ali, ele está tirando o foco do milagre e colocando no foco em Cristo, que é o Filho de Deus. Portanto, é por isso que lá na ressurreição de Lázaro, também em João capítulo 11, versículo 47, capítulo 12, versículo 18, ele usa o termo sinal, porque está se conectando imediatamente como Jesus, o doador da vida, em João capítulo 11. Todas as vezes que João usa o termo sinal, não é um termo aleatório, ele está indicando que não é o milagre, mas é o agente divino que está em conexão com o ato. Ele está declarando que não importa o milagre, o que importa é o agente divino no contexto do milagre. Amém? Vamos continuar. Portanto, devemos entender que todo milagre aqui, todo o contexto do texto lido, da boda de Caná, ele não disse o nome do noivo, ele não disse o nome da noiva. No máximo ele se estendeu que a mãe de Jesus estava ali, porque o objetivo do texto não é indicar o milagre, mas levar o leitor à direção do agente divino, Jesus Cristo, que é que é soberano. Então, portanto, devemos entender que Jesus, ele tem um poder e soberania sobre as coisas triviais, sobre as coisas corriqueiras. Vamos entender que, como eu falei, Jesus não precisava ir para o casamento, mas é interessante que ele foi, e no texto está revelado e se destaca, porque Jesus é aquele que honra o compromisso do casamento. Como assim? Não é de surpreender, porque em João capítulo 3, versículo 29, vai dizer que aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Em Apocalipse 19, versículo 7 diz assim: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. O próprio Cristo é o noivo. Portanto, através da sua encarnação, obra de redenção e manifestação final, ele virá a sua noiva, a igreja. Então é possível compreender que ele honra o compromisso do casamento, ele vai para o ato do casamento, ele participa da festa e celebra aquele sinal, porque ele compromete, ele honra aquilo que ele é. Era apenas um casamento, mas ele honrou e trouxe milagre, e trouxe sinal, e manifestou a sua glória, porque ele honrou aquilo que ele é, o nosso noivo. Portanto, trazendo a nossa memória, não importa quão corriqueira seja a sua vida, não importa qual erro é a sua vida, não importa qual problema você tenha, Deus manifestará a sua glória e o seu sinal em nossas vidas. Interessante, porque situações causadas pelo homem
muitas vezes nós mesmos não damos devida importância. Nós deixamos de lado, dizemos assim, é apenas um erro. Mas o objetivo em tudo na nossa vida, seja pelo acerto ou pelo erro, ou pelo conserto do erro, é a manifestação da glória de Deus. Então valorize as coisas corriqueiras da sua vida, porque eu estou dizendo que o próprio Deus soberano, Ele interfere, Ele manifesta a glória dEle em cada detalhe da sua vida. Vamos seguir. Segundo ponto, Ele tem poder sobre o tempo. Abra comigo lá em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas nele, por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É interessante esse versículo, porque que eu lembre agora, é um dos poucos versículos que falam sobre algo antes da criação do tempo. O conceito de tempo foi criado no Gênesis, e quando fala que no princípio era o Verbo, ele está falando da eternidade antes. Todo o contexto de Apocalipse fala da eternidade depois, mas é João que fala da eternidade antes. Moisés em Gênesis fala do começo do tempo, João fala sobre o princípio das coisas. Interessante que ele é a eternidade, ele detém a propriedade de ser eterno. Tudo que veio após ele tem data de fabricação. Anjos, arcanjos, criação, universo, homens, tudo tem data de fabricação, menos o eterno. Portanto, ele tem poder sobre aquilo que ele criou, o tempo. Só que interessante é que tudo que o homem conhece como tempo foi estabelecido por Deus. Só que o tempo ele mudou de lado, se é que eu posso dizer isso, me permita, quando o homem pecou. Eu imagino que quando o homem antes de pecar, o tempo estava ao lado dele, caminhando todos os dias. Mas após o pecado do homem, o tempo passa a trabalhar contra ele. Por quê? Porque a partir do momento que a gente nasce, estamos sujeitos ao fim, acabou. Portanto, o tempo passou a trabalhar contra nós e não a nosso favor. Então, é interessante que o tempo, ele é uma das coisas mais poderosas que há. O tempo tem poder de nos ferir, o tempo tem poder de nos matar, o tempo tem poder de transformar mentiras em verdade, o tempo tem poder de nos engessar, o tempo tem poder de aprisionar a nossa alma, o tempo tem poder de nos destruir, o tempo tem poder de não olharmos para o futuro porque estamos presos no passado. O tempo tem o poder de transformar naquilo que você não é. A nossa única esperança é estar no Criador do tempo. Devemos parar de focar no tempo, porque devemos focar no Criador do tempo. Devemos parar de ver o tempo como nosso inimigo, e a partir de estarmos dentro da presença de Deus, o tempo passará a trabalhar ao nosso favor. Porque eu particularmente não quero estar aqui, quero estar na presença do Pai. Então o tempo tem o poder de fazer qualquer coisa conosco. Então vamos lá, João capítulo 5, versículo 2 a 8. Eu vou ler para adiantar. Diz assim: ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, não preciso falar sobre ela porque nós estamos aprendendo sobre as portas, um tanque chamado em hebreu Betesda. Foca aqui que é chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Você pode traduzir paralíticos por também atrofiados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe:
Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Interessante que eu entendo que o ser humano tem a tendência de quanto mais o tempo passa, mais algo se torna verdadeiro. E era isso que existia naquela vida daquele homem. Quanto mais o tempo passava, mais indicava que a situação dele era verdade na vida dele. Indicava que quanto mais uma verdade ela é colocada em prática, mais difícil é de mudá-la. Aquele homem vivia há 38 anos naquela condição de enfermidade. Portanto, ele já compreendia que aquilo era a verdade na sua vida, não só fisicamente, mas na sua alma. Aquilo já tinha se tornado verdade. Provavelmente, os estudiosos vão dizer que ele era atrofiado. Com o passar do tempo, não foi só as pernas que foram atrofiando, mas também a sua alma, a sua condição de ser humano. Nós vamos ver que o tempo tem a capacidade de cimentar, de engessar a realidade em nossa vida. Interessante que, para entendermos a cura desse paralítico, desse atrofiado em Betesda, devemos entender o contexto. O contexto vai dizer que Betesda significa casa de misericórdia. Em aramaico se chama Betzata, casa das oliveiras. Mas interessante também que para aqueles que não acreditavam no Deus de Israel, aquele lugar não se chamava Betesda. Os estudiosos dizem que ali se chamava Asclepeion, em adoração a Deus Asclépio, Deus da medicina e da cura segundo a cultura grega. Portanto, não temos como afirmar e dizer se aquele homem era alguém que reconhecia Deus, o Deus de Israel, ou se era alguém descrente que acreditava na cultura grega. Não tenho como afirmar, não temos como afirmar que não estávamos inseridos naquele contexto. Mas interessante é que no versículo 5 vai dizer assim: e estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Interessante que entre tantos inválidos, entre tantos enfermos, coxos, paralíticos, Jesus identificou aquele homem em especial. Jesus viu aquele homem. Diante de tanta multidão de enfermos, ele viu aquele, especificamente ele. Interessante que o texto diz que há 38 anos não indica que ele estava ali parado, 38 anos. Nós vamos ver que o contexto era de festa. Então provavelmente a cada ano que a família vinha para a festa, trazia ele, e como ele não tinha onde ficar, não podia ficar em casa, não podia ir para a festa, e ficava ali. Era um ponto de parada. Os outros seguiam, ele ficava. Há 38 anos ele vivia a realidade de ser deixado, porque não podia participar da festa. Ele vivia e entendia aquela verdade. Interessante que no versículo 6 vai dizer assim: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Jesus viu esse homem. Sem dúvida alguma, o olhar de Cristo, todas as vezes que é citado na Bíblia, é algo carregado com compaixão. Em Marcos capítulo 3, versículo 31 a 35, nós vamos ver e entender que o olhar de Jesus é acolhedor. Em Lucas 22, vamos ver que o olhar de Jesus é compreensivo. Em Marcos 5, vamos ver que Jesus, o olhar de Jesus, ele sonda os corações. E em Marcos capítulo 3, ele tem compaixão. Jesus não olha com olhar de julgamento. Jesus não olha para a nossa alma com julgamento. Ele olha com compaixão. E eu tenho certeza que foi assim que Jesus olhou para aquele homem. Ele sondou a alma dele. Antes de ele ver as pernas atrofiadas, ele primeiro sondou o coração daquele homem e enxergou que ele necessitava de um milagre. Portanto, Jesus diz assim: queres ficar são? Eu imagino que alguém que ficou 38 anos parado, é uma pergunta meio óbvia. Só que essa pergunta não tinha como objetivo: você quer ficar são só de levantar? Não. Ele tinha um objetivo de revelar ao paralítico o verdadeiro estado da alma dele. Provavelmente eu busco entender que o que Jesus está fazendo e entendendo é que a alma daquele homem tinha declinado a um estado mórbido, a um estado de estou aqui. Ele provavelmente, eu busco Jones aqui falando que ele já não acreditava mais no milagre.
eu não posso ir, ninguém me leva, não posso ficar em casa, não posso participar da festa, eu estou aqui porque estou aqui. Jesus, nessa pergunta, ele estava revelando àquele homem que o maior milagre não é as pernas, mas é a cura da alma. Quando Jesus interfere no tempo, quando Deus interfere no conceito do tempo, ele não tem como principal objetivo a cura física, mas tem como objetivo a recuperação da minha e da sua alma. Porque o que nos prende no tempo não é a doença física, não é a enfermidade, mas é a doença da nossa alma. O que faz com que nós estejamos aprisionados no nosso casulo, o que faz com que nós estejamos aprisionados naquilo que somos, não é a enfermidade física, é a enfermidade da alma. É os traumas psicológicos, é o estado mórbido em que se encontra a nossa alma. Portanto, quando Jesus fala assim, queres ficar são, ele não está dizendo da perna, ele está reacendendo uma faísca que foi apagada na alma daquele homem. Está dizendo assim, ei, não é a perna que está te prendendo, é a tua alma. Porque se Jesus tivesse somente curado a enfermidade física dele, ele já tinha 38 anos sem saber o que era viver. Portanto, ele teria pernas saudáveis, mas estaria preso no passado. Ele teria pernas saudáveis, mas não saberia o que era ir à presença de Deus. Ele teria pernas saudáveis, mas não poderia olhar para o futuro, porque estava preso no passado. Ele teria pernas saudáveis, mas sua alma continuava ferida. Portanto, não adianta ter corpo saudável se nossa alma está ferida. O que Jesus quer primeiro é curar a nossa alma, e a cura da alma é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. O que precisa é reacender a faísca que perdemos com o tempo. Porque o tempo tem poder de apagar, mas nada impede o Criador do tempo de reacender a chama da nossa alma. O tempo transforma traumas psicológicos em prisões, traumas físicos, traumas que os pais nos trouxeram, traumas sexuais, tudo isso o tempo faz com que ingesse em nossa vida, e nós estamos aprisionados achando que é algo físico, mas não é a nossa alma. E todas as vezes que Deus interferir no tempo, primeiro é para salvar o destino da nossa alma. Vamos seguir. Interessante que, apesar das pernas daquele homem estarem atrofiadas, ainda estava em melhor estado que a alma dele. Interessante que lá no versículo 14 e 15 vai dizer assim: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eu pulei aqui a parte que ele ficou são, viu gente? Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem, versículo 15, foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão sobre qual era o pecado do homem, se ele tinha pecado há 38 anos atrás e era um juízo divino, ou se ele estava em constante estado de pecado. Mas alguns vão dizer que a expressão de Jesus aqui, que retrata sobre a condição de pecado dele, o termo, os estudiosos dizem que não foi algo que ele cometeu há 38 anos, era o estado da sua alma. Ele estava preso, ele estava em uma condição que ele não acreditava no Deus de Israel, ele não acreditava mais. O tempo prendeu a crença dele, a fé dele. Portanto, quando Jesus fala assim, não peques mais, ele está dizendo assim, muda a condição da alma, porque não importa corpo saudável, se o teu destino for o inferno. Porque perna atrofiada ainda é melhor que viver a eternidade no inferno. E devemos compreender, e devemos voltar a pregar sobre o inferno, porque é real. É uma geração de crente que acha que vai viver em Deus, pela graça de Deus, e quando morrer fica um silêncio, a escuridão, acabou. Não, gente, o destino da alma é céu ou inferno. E temos que compreender que aqueles que não aceitam a Jesus, que tem Ele como Senhor e Salvador, que não acreditam em Deus, vai para o inferno.
seja parente, seja pai, seja filho. Se não acreditar, vai para o inferno, porque salvação é individual, não é familiar não. Portanto, devemos voltar a pregar sobre salvação, porque Jesus, em todos os milagres, ele recupera a alma. E nesse contexto do versículo 1 ao 13, não fala sobre mudança espiritual, só fala que ele vai pregar o evangelho, que Jesus o curou, que o curou aos judeus, no versículo 15, quando Jesus o confronta sobre o seu estado de alma. Portanto, eu quero lembrar aqui, todos que receberam cura, todos que receberam a intervenção de Deus no templo, vamos lembrar de levar o evangelho a quem precisa ouvir, porque tem muitas almas que precisam receber o toque de Deus. Não vamos limitar a ação de Deus, porque não podemos. A nós devemos levar a mensagem do evangelho através da nossa vida, porque não é a cura da física, é a cura da alma. Porque nós conhecemos pessoas que são saudáveis, que têm dinheiro, que têm condições, mas a alma está podre, está atrofiada, está triste. E conhecemos pessoas com tão pouco, mas que vivem com alegria, porque a alegria não vem do homem, mas vem de Deus. Não importa a condição humana, o que importa é a condição da nossa alma perante Deus. Vamos, antes de concluir o segundo ponto, interessante que alguns se dizem ateus, alguns se dizem islâmicos, alguns vivem outras religiões, mas Jesus interviu no templo de uma tal forma que conhecemos como tempo é chamado antes de Cristo e depois de Cristo. Ele pode ser ateu, mas ele tem que dizer antes de Cristo e depois de Cristo, que não importa, porque quando Deus intervém no tempo, ele não deixa margem para o homem dizer que ele não tem domínio sobre tudo. O domínio, a soberania de Deus é tão grande que no conceito de tempo criado, ele deixou a sua marca para antes e depois. Eu posso não acreditar, mas eu tenho que dar o braço a torcer, porque existe o tempo antes da vida de Cristo e antes e depois de Cristo. Quando Jesus, a vinda de Cristo teve um objetivo, gente: dar a segunda chance da minha alma e para a sua alma. Quando Deus intervém no tempo de uma maneira drástica para dar a nós uma segunda chance de escaparmos da mão de Satanás e irmos e habitarmos a eternidade em sua presença. Terceiro ponto: Deus tem um poder sobre a morte. Interessante que Deus é soberano e somente Ele tem controle sobre a morte. Interessante lembrar que nós, a partir do momento que nascemos, estamos condenados à morte, porque para morrer basta estar vivo. O homem tenta, a ciência tenta, a medicina tenta estender a vida, mas nunca confrontar a morte, porque o homem não tem poder sobre a morte. A morte é um lembrete diário da incompetência e falta de credibilidade e autoridade que o homem tem sobre a vida, porque se o homem mandasse alguma coisa, mandava na morte. Portanto, a morte nos lembra todos os dias que somos limitados e não temos poder sobre nada. Podemos conquistar, podemos grandes ministérios, grandes conferências, grandes, mas a morte chega para o pequeno, para o grande, para todo mundo. Portanto, a morte é um lembrete diário que o homem não tem o poder sobre nada, mas Deus tem um poder sobre a morte. Ele controla, Ele tem as chaves da morte em sua mão. Nós vamos entender que o homem até tenta congelar alguns seres vivos, porque sabe, se manda ele em completo funcionamento, ele está indo em direção à morte. O homem não tem poder sobre nada, mas Deus tem um poder único e soberano, tem um domínio e autoridade sobre a morte. Interessante, eu vou falar aqui ao longo do sermão, que nós não devemos ter medo da morte. E vamos seguir.
É verdade que Cristo morreu, mas ressuscitou. Ele veio como homem, sofreu como homem, morreu como homem, mas ressuscitou. Nós vamos ver que onde Adão errou vivo, ele venceu na morte. Adão vivo permitiu que a morte entrasse, mas na morte ele trouxe vida eterna. Onde o primeiro Adão errou, o segundo consertou ao contrário. Vamos seguir. João capítulo 19. Abre comigo. João capítulo 19, versículo 28 a 30. Vai dizer assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de ísopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Interessante que para muitos a morte é o fim, quanto para Cristo é o começo da reconciliação entre o homem e o Pai. Para muitos a morte é o fim, para Satanás era a derrota, mas para nós era o início da esperança em Cristo Jesus. Jesus expressa, quando Jesus expressa está consumado, ele está dizendo assim, ó: a obra completa da redenção está pronta. A obediência ativa, a obediência passiva, o cumprimento da lei, a carga da maldição sobre Cristo, do início ao fim, está completa. Interessante que a obra está completa após a ressurreição de Cristo. A obra completa quando ele ressuscita. Mas ele fala está consumado na cruz, porque assim como ele tinha autoridade sobre a morte, ele tem sobre a vida. Assim como ele pode entregá-la, ele pode revê-la. Portanto, antes de ressuscitar, ele já estava dizendo: está consumado, está tudo pronto, porque assim como eu morro, eu vivo de novo. Ele estava predizendo que ele retornaria na cruz do Calvário. Ele estava pendurado no Calvário, estava dizendo assim: não se preocupe, porque eu volto. O está consumado, ele está declarando que ele ressuscitaria e traria as chaves em suas mãos. Vamos seguir. Antes dele, interessante que no versículo, antes dele entregar o seu espírito, Lucas capítulo 23, versículo 46, acrescenta um detalhe. Vai dizer assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Gente, não foi a morte que veio até Jesus e tomou o espírito dele. Não foi Satanás que tomou o espírito dele. Não foi os anjos que tomou o espírito dele e o levou às mãos do Pai. Foi o próprio Cristo. Em sua morte ele estava expressando: eu ainda tenho controle de tudo, e eu estou entregando pela minha vontade o meu espírito. Ninguém tem capacidade de prender ou levar ou carregar o espírito do próprio Deus. Portanto, somente ele tem um poder para dar, assim como tem um poder para tomar de volta. Vamos seguir. A morte, ela vem como consequência do ato pecaminoso de Adão. Nós vamos entender que o ápice do pecado é a morte vindo aos homens. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, 18 e 21, vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a eternidade, porque todos pecaram. Versículo 18: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. A fim, versículo 21, de que, como o pecado reinou pela morte. Vamos entender aqui que a morte é a arma que Satanás usa para reinar sobre nós. Assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Na queda de Adão todos pecaram. Adão, por meio de uma transgressão a uma ordem expressa de Deus,
Na sua desobediência, ele deu acesso ao pecado, sendo reinado por Satanás através da morte. Nós vamos entender que ser envolvido com o pecado é automaticamente estar envolvido com a morte, porque a morte é consequência do pecado. Portanto, vamos entender e relembrar que estar em pecado é um aceleramento para estar indo em direção à morte. Então não se surpreenda quando você for, porque fato é que todos vão, mas estar em pecado é estar envolvido diretamente com a morte, porque a morte para aqueles que creem em Deus não é o fim, é a passagem para a vida eterna. Mas para aqueles que não creem, é a passagem para a morte eterna no inferno. Vamos seguir. E Romanos 6, capítulo 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. O que quer dizer isso? Você se esforça tanto no pecado que você é pago com a morte. Sabe quando você trabalha o mês inteiro e recebe o salário no final? Você trabalha no pecado o mês inteiro e a morte é o final. Em outras palavras bem simples, para todos entenderem: viver em pecado, o salário é a morte. Portanto, se você faz questão do suor do teu trabalho para receber o salário, cuidado com que você está fazendo questão de estar em pecado, porque quando você receber o salário, talvez você não tenha condição de pagar. Vamos seguir. Através de Adão, o nosso fim, a nossa morte foi instaurada, foi a maldição do pecado. Mas através da morte de Cristo, nós somos reconciliados com o Pai. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, vai dizer: porque se nós, quando inimigos, e eu acho isso aqui muito lindo, porque Jesus não morreu quando nós éramos amigos, Ele morreu por nós quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus morreu quando eu e você eram inimigos dele, e a gente fica colocando banca. Através da morte do Filho de Deus, nós fomos reconciliados com o Pai. Nós tivemos a oportunidade de termos relacionamento, de nos relacionarmos com o Pai novamente, porque em Adão foi rompido essa relação. Assim como Adão rompeu pela vida, trazendo a morte, o Filho precisava morrer para trazer reconciliação e vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 19, vai dizer que: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Ei, a morte de Cristo nos traz a oportunidade de vivermos em retidão e justificação pela nossa maldição. Eu estou dizendo aqui que eu e você não temos poder sobre a morte. A maldição do nosso pecado era a morte. Jesus se fez homem, virou carne, morreu para sermos justificados, e temos a oportunidade de ter a vida eterna que não teríamos se tivéssemos pagados pela maldição do pecado. Interessante que em João capítulo 14, versículo 6, vai dizer que Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através da morte de Cristo, Jesus se tornou o único caminho de acesso ao Pai. Não existia caminho, o caminho foi rompido. Mas pela morte de Cristo, eu e você fomos reconciliados com o Pai através de Jesus Cristo. O que eu estou dizendo aqui, tentando valorizar, e eu quero que você entenda, se você puder estudar depois em casa, é compreender como a morte, aquilo que temos medo, Jesus controlou, e tudo que entendemos como oportunidade, como segunda chance, como reconciliação do Pai, foi através daquilo que mais tememos. Aquilo que mais tememos é o nosso fim, o fim daquele que amamos. Mas foi através da morte, aquilo que temos medo, que Jesus nos salvou, nos resgatou da mão de Satanás. Então vamos parar de temer a morte, porque foi através dela que Jesus Cristo nos alcançou.
Em João capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho para nós, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, com presciência, entregou o seu Filho, sabendo que iria morrer por mim e por você. Interessante que eu estava conversando com alguém essa semana, e eu fiz explicar para ele de forma simples o sacrifício de Cristo, o ato de Deus de entregar o seu Filho. Eu falei assim: cara, alguém te condena, alguém te esculhamba, alguém cospe em você hoje, você tem ódio por ele, você é inimigo dele. Daqui a uns anos você tem alguns filhos, o primogênito, ok? Nasceu, você ama o seu filho, mas daqui a 50 anos o teu inimigo precisa do sacrifício do teu filho para viver. Tu entrega? Não. Pois é, Deus fez isso por mim e por você. Por que não valorizamos? Por que esquecemos do sacrifício? Por que esquecemos da morte de Cristo, quando foi através dela que tivemos a oportunidade de ter acesso à vida eterna? A morte não é para ser desvalorizada, nem para ser temida, mas é para ser valorizada em Cristo Jesus. Vamos seguir. Quase terminando e concluindo. Em João capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato, esta ordem, esta autoridade eu recebi do meu Pai. É por isso que a morte não pode ir ao encontro de Jesus na cruz. É por isso que ninguém pode levar o Espírito, porque a única pessoa que tem a autoridade de levar a vida de Cristo é o próprio Cristo. É por isso que ele fala: está consumado, porque ele sabe que ele tem poder para reavê-la no dia da ressuscitação. É por isso que ele tem capacidade de estar nos céus, na terra e durante a sua morte nos mais baixos lugares, porque ele está em total controle da sua morte. Ele tem total soberania e poder sobre a morte. O que eu estou dizendo é: aquilo que eu e você não temos capacidade nem de arranhar a superfície, Deus tem total controle. Deus tem total soberania. Vamos parar de choramingar por coisas pequenas, quando Deus soberano é o nosso Pai. Pelo menos para nós que acreditamos, porque Ele é Pai daqueles que creem e Deus de todos. Aqueles que não acreditam ainda estão debaixo da sua soberania e controle. Ah, eu faço o que eu quiser. Mentira, Pai não, está vivendo um engano. Ele tem poder e autoridade sobre tudo, inclusive sobre o nosso fim. Vamos concluir e vamos seguir. Que em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, louvor já pode subir, diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, no original está escrito de sangue e carne, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Interessante que o autor de Hebreus indica que a necessidade de libertar a humanidade das mãos de Satanás era necessário que Jesus descesse e se tornasse homem. Ele precisava passar pelas coisas que o homem passa. Ele necessitava passar pelas mesmas coisas que eu e você passamos, mas somente Ele tem o poder de nos livrar da morte e do pavor dela. Interessante é que é por isso que eu e você devemos parar de temer a morte, porque a morte está debaixo do controle de Deus. A morte não é para ser temida, porque a morte não é o fim. E por favor, viva com excelência, viva para a glória de Deus, viva para glorificar Ele em tudo, viva para adorar a Deus em tudo, viva para louvar a Deus em tudo. Mas quando a morte chegar, não é para ser buscada. Quando a morte chegar, está ainda
debaixo da soberania de Deus. Vamos quase concluir. Lá em Atos capítulo 2, versículo 23 e 24 diz: a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. A morte não tem capacidade, não tinha capacidade de reter a vida. Interessante o porquê foi Jesus que morreu. Como eu falei, a nossa maldição era eterna, o pagamento deveria ser eterno. Eu falei que o único ser que tem propriedade eterna é Deus. Portanto, se um anjo, um arcanjo, um semideus, qualquer coisa, um homem fosse morto, e para nós teria data de validade, porque ele não é eterno, e para a nossa maldição eterna é necessário Deus eterno pagar por ela por toda a eternidade. E quando eu falo de eternidade, eu não falo de tempo, mas de qualidade. O pagamento deveria ser igual à maldição. Para a maldição eterna, pagamento eterno, um único Deus. Qualquer outro não poderia morrer, porque não teria controle sobre a morte, e porque tem data de fabricação, e somente Deus tem poder e domínio sobre a morte, e é o único que é eterno para nos livrar da maldição eterna. Se coloque de pé e vamos acabar. A morte de Cristo trouxe duas vitórias. A primeira vitória foi a derrota de Satanás. Em sua morte, ele derrotou Satanás. Satanás, ele deseja e desejava a destruição da criação em geral. Depois do pecado, Satanás usa a morte como arma sobre o homem. Mas Hebreus vai dizer que agora Deus tomou das mãos de Satanás a morte, e pertence a ele o controle dela. A segunda vitória foi que liberou o seu povo do medo da morte. A partir do momento que eu e você cremos em Deus, entendemos que a morte não é o fim, mas é a passagem, é a ida, é o meio que vamos chegar ao Pai. É através dela que iremos para o plano espiritual. Portanto, não vamos temer a morte, porque a morte não é o nosso fim, mas é o nosso caminho para nos achegarmos a Deus. Portanto, é hora de entendermos que Deus tem controle sobre tudo, e de nada devemos ter falta ou temor, porque nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Ele tem controle, autoridade, domínio, total soberania sobre tudo e sobre todos. Para a nossa alegria, para a nossa esperança, eu leio para você Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, e conecto com 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 57. Diz assim: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e sou o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Pela morte de Cristo está a nossa vitória. Pela morte de Cristo está a nossa reconciliação com o Pai. Curve sua cabeça. Senhor Deus Pai que está nos céus, nós estamos, Senhor, em Tua presença, Pai. Nós estamos diante de Ti, pedindo permissão para nos achegarmos diante do Teu altar, Senhor. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Compreendemos um pouco, através da nossa limitação, a Tua soberania, Pai. Compreendemos que o Senhor se importa com as coisas simples da nossa vida.
Compreendemos que o Senhor tem total poder sobre o tempo. Compreendemos que o Senhor tem poder sobre a morte e não devemos temê-la, porque pertencemos a Ti, vivemos a vida através de Ti, porque tudo veio de Ti, é para Ti e retornará para Ti, Senhor. Senhor, nos ensina a viver dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, porque não é pela força, não é pela realidade humana, mas é pela Tua força, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia, Pai. Senhor, nos ensina a compreender que tudo está debaixo da Tua mão e viveremos segundo a Tua soberania, Pai. É o que Te agradecemos e Te pedimos em Teu nome. No início Amém. eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome